Bom dia, hoje eu resolvi fazer live. Queria conversar um pouco com vocês sobre um assunto importante, principalmente para os cristãos, ou os que se dizem cristãos. Espero que todos que se digam cristãos realmente sejam cristãos. E eu queria falar um pouco, se você tem agido de acordo com o que você diz ser. Se as suas palavras, se as suas atitudes, se as suas escolhas, em todas as suas relações, em todos os seus momentos da vida, tem estado de acordo com o que você demonstra e quer passar para o outro. Eu vou começar primeiro fazendo uma oração. Então, quero que vocês todos fechem os olhos comigo e vamos pedir ao Pai que interceda através de mim para que eu possa trazer uma palavra do Espírito. Senhor Jesus, te entrego aqui, Pai, essa mensagem, Senhor, que não vem de mim, que não foi uma escolha minha, Senhor, mas que é o Espírito Santo me usando para falar com cada um esta manhã. Pai, que eu possa falar aquilo que tu tens para dizer a cada um que vai ouvir esta mensagem, que não seja da minha vontade, mas seja da vontade tua, do teu Espírito Santo, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Não estou aqui para fazer a vontade do mundo, mas a tua. Então, faz em mim, Senhor, fala através de mim para cada pessoa, cada coração, nesta manhã, que necessita ouvir aquilo que tu tens a falar. Em teu nome, no nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Bom, falando como será que nós temos sido aquilo que nós passamos aos outros que somos, aquilo que nós demonstramos ou queremos que as outras pessoas pensem que somos? Será que nós temos agido de acordo com o que eu digo? Eu sou cristã, eu tenho agido como cristã? Em Lucas, no capítulo 14, no verso 34 e 35, ele vai dizer: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Tem uma história, na verdade não tem história, é uma verdade. Principalmente antigamente no Mar Morto, o sal que era retirado do Mar Morto, ele não vinha totalmente puro. Ele sempre vinha com alguns resíduos tanto de lama quanto de algas misturadas, e ele era vendido, né? As pessoas não tinham como muito, como é que se diz, fazer um tratamento como é feito de salinização, né? De torná-lo puro. Então, muitas vezes, quando ele era misturado a um alimento, ele não salgava, não tinha a função de salgar que ele deveria ter. E a comida não ficava tão saborosa. Tá entendendo? Assim, em si, o sal, em si, ele não tem gosto, né? Ele tem você sabe que ele é salgado, mas ele não tem gosto. Mas ele dá gosto às coisas. E desta mesma forma, temos que ser nós, cristãos, aqui na terra. Se eu te digo que eu ando segundo a palavra do Senhor, que eu faço a vontade de Deus, eu tenho que andar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Em João, no capítulo 8, verso 12, vai falar: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tem uma história de um casal que foi jantar num restaurante muito chique. E eles levaram outro casal de amigos e chegaram lá
se depararam com um lugar muito sombrio, poucas luzes. As luzes que tinham nesse restaurante eram a luz de vela. E ali eles pediram o menu, e não só eles, mas todos que estavam ali naquele local, a base de velas, e não conseguiam enxergar nem mesmo a eles direito, nem muito menos o cardápio. E dali o que eles escolhiam, sem mal ver, muitos ligavam o celular em cima para tentar enxergar e pediam a comida, confiando na qualidade do próprio restaurante, pelo nome que ele trazia. E dali todos iam comendo, não conseguiam conversar direito porque não conseguiam enxergar uns aos outros. E de repente um dos clientes levantou-se e pediu para que o garçom ligasse todas as luzes. E o garçom ficou meio apreensivo, mas ele insistiu: ligue as luzes. E assim que o garçom ligou as luzes, todos bateram palma naquele restaurante, porque ali eles puderam enxergar um ao outro, podiam conversar, podiam ver o que estavam comendo, e a noite tornou-se mais agradável, porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. E se nós somos luz no mundo, como Deus como Jesus diz aqui: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz na sua vida. Então nós temos que ser o que Jesus foi. Somos falhos porque estamos no corpo, mas à medida que aceitamos a Cristo, temos que seguir, andar semelhante à sua vontade. Ah, mas agora ela quer ser santa. Ah, mas agora esses crentes são muito chatos, porque eles só querem estar certos. Ah, é um saco esses crentes, porque eles não toleram as coisas. Tudo deles tem um porquê, tem que ser em cima de uma Bíblia que ninguém sabe nem se aquilo é verdade. O mundo sempre vai nos confrontar. Por não conhecer a palavra, eles confrontam. É muito fácil você confrontar aquele que você não conhece. E é a coisa que o mundo mais faz, é criticar algo que você não vai a fundo. Mas nós, quando escolhemos seguir a Cristo, nós temos que fazer a vontade dele, andar segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos e tendo a Bíblia por base. Se eu digo que sou cristão, eu tenho que crer que este livro, a Bíblia, ele foi escrito e inspirado pelo Espírito Santo através de homens. Assim como hoje nós temos pastores, padres, pessoas que são inspiradas pelo Espírito Santo, que se dizem cristãs, devem agir de acordo com o que o cristianismo fala. Se eu digo que sou cristã, mas eu aceito o que o mundo diz que é certo, então que tipo de luz eu estou sendo na vida do outro? Qual a diferença que eu estou fazendo para a tua vida, que tu não és cristão? Se eu entro num local e eu não faço a diferença, algo está errado. Quando a gente está vivendo de acordo com o que o mundo vive, a gente vai aceitando tudo aquilo que o mundo coloca como normal. Os pecados, eles começam com pequenas falhas, que a princípio pode até incomodar um pouco, mas de tanto que eu ando com pessoas que fazem uma coisa e acham aquilo certo, e à medida que eu vou me envolvendo naquele tipo de círculo, aquelas coisas vão começar a se tornar normais para mim. E na medida que isso vai se tornar normal para mim, cada vez mais eu estou me afastando da vontade de Deus. Quando eu decido deixar esse mundo que relativa tudo e que tudo é normal e que você pode fazer o que você quiser e que você pode ser o que você é, porque meu corpo, minhas regras, eu estou indo contra as palavras e a vontade de Deus. Eu estou indo contra Deus. Eu estou indo contra as escrituras. Eu estou indo contra tudo aquilo que contém na Bíblia. Eu estou indo
contra Jesus. Eu estou dizendo que nada valeu Jesus morrer numa cruz para me salvar e para te salvar. Que ali ele podia fazer 1000 vezes que tanto fazia para você. Eu estou sendo indiferente a todo o sacrifício de Cristo por mim e por ti. Porque eu estou amando mais as coisas do mundo do que a Deus, a Jesus. A palavra de Deus diz que não tem como seguir 2 senhores. Porque eu vou desagradar um e agradar o outro. Não tem como eu agradar os dois. Não tem. Não há possibilidade. E isso é em tudo. Isso são nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. Escolhas pessoais, escolhas profissionais, escolhas políticas. Escolhas políticas, sim, por que não? Sabia que isso ia terminar em política. Pela igreja ter se afastado tanto tempo e ter dito que igreja e política não combinam, que a igreja não deveria manifestar-se ou querer entrar no meio da política, é que a corrupção veio aumentando. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo, das escolhas que temos feito, que muitas vezes não olhamos quem está se colocando como candidato, aquele que vai te representar. Você não estuda se ele partilha das mesmas preceitos da Bíblia ou próximos. Ninguém vai conseguir eleger ninguém perfeito, porque eu, você e todo mundo somos falhos. Então, se você falha todo dia, você não vai poder exigir de alguém que vai te representar que seja perfeito. Mas você pode escolher aquele que mais se assemelha à palavra de Deus, aquele que mais se volta aos preceitos, aquele que tem o conservadorismo como escolha. E o conservadorismo, o mundo tem mostrado que é uma coisa retrógrada, que é uma coisa que como se diz, retira alguns grupos e exclui um montante e privilegia outro. Porque o mundo tem focado nisso, em fazer a cabeça das pessoas e deturpar a palavra do Senhor. Mas não é assim que Deus diz. Quando Deus morreu na cruz por mim e por você, na verdade ele morreu, ele veio para salvar o seu povo, o povo judeu. E o próprio povo dele o rejeitou. Ele conseguiu alguns adeptos e por vezes tinha multidões o ouvindo e concordando e aprendendo tudo o que ele dizia. Mas ali, naquela hora em que ele foi julgado, e Pilatos colocou uma decisão entre ele e um bandido, que era Barrabás, o próprio povo de Jesus mandou que soltassem o bandido e que crucificasse a Cristo. E ele disse que veio para os seus, mas como os seus o desprezaram, ele ia ter como filhos, por adoção, todos aqueles que o aceitassem e o seguir. E esses somos nós. Mas isso não quer dizer que o povo dele não vai ter a graça e não vai alcançá-lo. Isso é uma outra história, isso vem a escatologia, vem o Apocalipse, vem as profecias que tem na Bíblia, que para muitos pode parecer fantasioso, assim como toda a Bíblia, um conto, né? Porque quem não crê em Deus leva a Bíblia como contos. Quem não crê em Deus não crê na sua palavra, mas a própria palavra é Deus. Aquele que crê em Deus vai ver desde o início da Bíblia que ele está dizendo que a palavra é ele. Quando ele disse que a terra era sem forma e vazia, mas o verbo se fez carne, né? Ele disse que o próprio verbo era ele. Ele é a palavra, ele é a verdade. Quando Jesus diz
que ele não veio para trazer paz, mas sim espada. A espada era a palavra, porque ela corta. Então ela abre assim a tua mente para o que é certo e o que é errado. Então, se eu escolho seguir a Cristo, eu não posso escolher partes da Bíblia para seguir. Eu tenho que tomá-la como verdade por inteiro. Eu não posso pegar isso, não. Eu vou acreditar nisso, porque isso me encaixa no meu pecado de estimação e dá para eu viver de boa aqui na terra. Gente, o nosso reino não é aqui na terra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas também estamos no mundo e não podemos viver aleatoriamente, assim como pessoas como uns bichos que têm que viver a par do mundo. Porque nós trabalhamos, nós pagamos impostos, nós somos pessoas, nós somos indivíduos como qualquer outro que tem suas responsabilidades aqui na Terra. Então vamos viver com todo tipo de pessoa, mas não devemos ser como todo tipo de pessoa. Nós devemos fazer a diferença, já que aceitamos seguir a Cristo. Em Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me conformar com o que o mundo diz que é verdade. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que andar de acordo com a palavra do Senhor, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aceitar a Cristo não é viver em constante alegria neste mundo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você tem que ter muita coragem, muito amor, muita fé e muita identidade de que você é filho de Deus. Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas que não tem mais, porque ele venceu o mundo e nós vencemos também, venceremos também. Então, vivendo no mundo, teremos muitas aflições, mas teremos a certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Para isso, eu e você precisamos ser obedientes. Porque sem fé e sem obediência não tem como ter Deus como Senhor e Salvador. Ele não vai te ter como filho se você não consegue obedecer os princípios dele da terra e fazer a diferença, ser diferente. Billy Graham diz algo semelhante, eu não lembro bem assim, que pregue o evangelho e, se possível, fale. Espalhe o evangelho e, se possível, use as palavras. O que é que ele quis dizer com isso? Que não precisa nem você abrir a sua boca para evangelizar o outro, mas você precisa ter um posicionamento cristão que vai impactar a vida daquela outra pessoa. Ultimamente a gente tem ouvido tanta coisa, eu tenho visto cada coisa no Instagram e eu só lamento, infelizmente. Mas nada do que a gente tem passado, Deus não nos avisou na palavra dele. Né? Como os apóstolos, como os discípulos que foram perseguidos, como a igreja primitiva foi perseguida e eram mortos e eram jogados para que leões comessem, e era o divertimento dos outros povos, era ver os cristãos sendo comidos. E tem noção de você ver leões famintos ali te jogarem e você ser comido, e na medida que eles te rasgavam, a plateia vibrava, porque aquilo era um divertimento para aquele povo que não tinha Deus como Salvador. E você, nenhum momento, dizer, não, eu não creio em Deus, mas saber, da certeza que Deus tinha um melhor, que não ia abandonar, nem iria em momento algum dizer que não era cristão.
para não ser comido por um leão, mas ter a certeza da salvação. Vocês já pararam para ver, ler, meditar em cada palavra, em cada mensagem contida na Bíblia? A perseguição dos cristãos, a perseguição dos apóstolos, a morte dos apóstolos, a morte dos apóstolos. Um foi decepado, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Gente, eram mortes terríveis. E assim tem sido ainda. Os lugares onde o cristianismo não é proibido ser pregado, como a China e tantos outros locais, a gente vê que eles falam no escondido, eles se reúnem em cavernas e quando são descobertos, eles são mortos, eles não negam a Cristo. Agradeça todos os dias por vivermos num país livre. Ainda temos a liberdade, temos um país riquíssimo, temos um país abençoado por Deus, não temos terremotos, não temos tantas tragédias como tem nos outros países. E tudo isso é Deus nos abençoando. Deus nos ama mais que os outros povos? Não. Mas vivemos num país abençoado. Billy Graham uma vez estava diante de várias bandeiras de vários países. E ele parou em frente à bandeira do Brasil. E ali ele ficou olhando para aquela bandeira. E um outro evangelista que estava com ele disse: "O que foi, Billy Graham, que você parou em frente a esta bandeira?" Ele disse: "O Espírito Santo está me mostrando que o grande avivamento da igreja vai vir deste país." E eu creio, aleluia. Estamos vivendo num tempo que está se levantando exércitos fortes, cristãos que não vão temer nada e vão colocar até sua vida como prova de amor a Cristo, mas não vão negar ao Senhor. Eu quero que eu e você seja essa geração forte que veio aqui para abraçar o amor de Cristo por nós, porque todos os dias nós temos razão para agradecer a Deus. Gente, Deus nos demonstra o amor dele por nós cada dia. Se isso não acontece com você é porque você não está buscando. Seja amigo de Deus, que quanto mais você se aproxima dele, ele se aproxima de ti. Ele quer intimidade contigo, mas não saia da posição que ele te colocou de cristão, de filho de Deus. Filho de Deus por adoção. Filho de Deus é uma palavra tão forte que só entende quem é filho de Deus e quem segue a ele. Quem não é cristão jamais vai dizer, jamais vai entender o que eu estou falando aqui. Mas quem crê no Deus verdadeiro, no Jesus morto na cruz e ressuscitado, ressuscitou após 3 dias e ainda olhou para os apóstolos e disse: "Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, aquele que vai morar dentro de vocês, o Espírito Santo." Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Você tem noção do que é isso? Você é templo do Espírito Santo. E para ser templo do Espírito Santo, você tem que pensar e tem que agir como o Espírito Santo de Deus. Em Coríntios 15:33 fala: "Não vos enganais, as más companhias corrompem os bons costumes." Temos que viver com pessoas de todas as crenças, de todos os costumes, mas não devemos nos corromper com nada daquilo que não vem de Deus. É assim. É fácil? Não. Mas ele não disse que isso é fácil. Mas ele disse que vale a pena, e muito a pena. Em 1 Pedro 1,14 vai dizer: "Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo." Se alguém diz: só quer ser a santa, quero ser a santa. Porque se eu sirvo e eu creio num Cristo que é santo, que veio à terra, se fez homem, não pecou, morreu por um mundo que não valia nada,
Porque eu e vocês não somos merecedores do sacrifício de Cristo, mas por amor nós fomos salvos segundo a graça, mas merecimento não temos. Se eu creio num Deus que é santo, que me manda ser santo porque Ele é santo, e eu não devo segui-lo e não devo agir de acordo com a vontade dele? Devo sim. Por mais que o mundo me critique, e daí? O mundo sempre vai criticar você de alguma forma. E cada vez mais isso tem ficado mais claro. Mas os cristãos não podem se misturar ao que o mundo diz que é certo. Eu não posso escolher uma pessoa para me dirigir no mundo que diz que eu posso abortar porque meu corpo, minhas regras. O dono da vida e da morte é Deus. Se você aceita isso no candidato que você escolheu, você não está sendo cristão. É muito fácil eu criticar alguém, algum candidato de corrupção e de tudo, mas quando eu olho para a minha vida, eu tenho agido como cristão. A gente age de maneira de colocar sempre a culpa no outro e se eximir das nossas culpas. Mas será que temos pago os nossos impostos corretamente? Ou temos ido atrás de vários recibos para não pagar aquilo que temos que pagar? Porque Jesus, quando foi provocado pelos fariseus sobre ofertas e tudo, ele disse: dá a César o que é de César. Os tributos que devem ser pagos a César, pague, e dá a Deus o que é de Deus. Então Jesus não eximiu que nós não devíamos pagar nada, agir com responsabilidade sobre tudo que temos aqui na terra. Quando eu furo uma fila, eu não estou sendo cristão. Quando eu acho que comprando algo que é mais caro pelo valor mais barato, de uma maneira ilícita, eu não estou agindo como cristão. Então, é muito fácil eu olhar para o outro, apontar os erros, sem olhar para mim. Quando você levanta um dedo para o outro, tem 4, assim, virado para ti, né? Tirar o cisco, colocar o cisco do olho do outro e não ver a trava que está no teu. Age como cristão e tome escolhas, soluções, palavras, ações na sua vida como cristão. Não seja hipócrita. A palavra de Deus diz que o cristão deve, toda palavra dele, toda ação deve ser sim, sim, não, não. Ficar em cima no muro e dizer: não, eu vou escolher isso, mas isso eu não vou. Eu vou andar assim, mas me adequando assim. Não existe esse cristianismo que está sendo pregado em muitas igrejas hoje. E é profético que nos fins dos tempos iam se levantar falsos profetas, e a gente tem visto isso. Mas como é que a gente discerne? A gente discerne quem é o verdadeiro cristão, lendo a palavra do Senhor. Como é que eu vou saber se eu estou seguindo a palavra de Deus, falando o que Deus fala, agindo de acordo com o que Deus fala, se eu não tenho a mínima disposição de abrir a palavra dele, onde a verdade está contida, para me guiar por ela? Então, quando eu não tenho como me guiar pela verdade, tudo que vier a mim vai ser tomado como verdade. Tudo que disserem a ti vai ser tomado, porque você não tem uma coisa chamada discernimento. E discernimento vem para quem realmente segue o cristianismo. Vai ter discernimento. O Espírito Santo vai te ajudar a discernir o que parece certo, mas não é, do que é certo ou do que é errado. Em Efésios, no capítulo 5, do verso 14 a 16, vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia vem contida de verdades de como você tem que seguir a Cristo. E quem viveu, quem nasceu no Evangelho, sabe bem disso. Distorce porque muitas vezes está amando mais o mundo do que as coisas do Senhor. Então vai achando que o mundo realmente tem um pouquinho de verdade. Não. O que é verdade, o que é mentira. Essa moldagem que o mundo tem fazendo, tem que disseminado na cabeça das pessoas, e que as pessoas, realmente não é bem assim, não, né? Realmente tem uma brechinha aqui. Realmente, Deus não criou o homem e a mulher, não. Não, a gente pode ser mulher que tem que num corpo de homem, homem no corpo de mulher. Gente, por favor, sigam a Bíblia. Façam escolhas de acordo com o que a Bíblia tem. Tudo que não está na Bíblia é maldição. Você se diz cristão, haja como cristão. Tenha suas escolhas como cristão. Ame a todo mundo, porque foi o mandamento de Cristo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Mas não tem que viver de acordo com os outros. Eu amo todo mundo, mas não tenho que andar com todo mundo. Jesus andou com pecadores porque ele precisava mostrar a verdade, mas em nenhum momento ele se corrompeu. Mas você é Jesus? Você conseguiria assim andar com todo mundo e não se corromper? Claro que não. Você conseguiria subir numa cruz e morrer por mim, por você, sem você nem me conhecer, pelo um assassino, pelo estuprador, pelo tanta coisa de mim, tanta gente que não presta? Por que Jesus tem que ser Jesus? Porque era o único em que era possível que lavassem os nossos pecados com sangue. Era o único. Então, se você não pode crer nesse Jesus, que teve esse amor imenso por ti, prefere amar o mundo que nele há, e que o nosso inimigo faz a cabeça, nosso inimigo é que comanda esse mundo, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, e não diz isso hoje, diz há milhões de anos, luz atrás, contido na palavra do Senhor. E que cada vez mais a gente vê que o mundo tem seguido os passos do inimigo das nossas almas. E o inimigo das nossas almas só veio para roubar, matar e destruir. E se você está servindo e está achando normal, que o mundo diz que é normal, a Cristo você não está servindo, não. Pode estar servindo a qualquer outra coisa, menos a Cristo. E não está agradando a Deus. E agradando a Deus é ser desobediente. E ser desobediente é afastar-se de Cristo e afastar-se da promessa de Deus na sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu vou ler duas partes que fala. No capítulo 3, de 10 a 15, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O que está dizendo aqui? Se a palavra de Deus, se a verdade é Jesus Cristo, e vem outra pessoa colocando outro fundamento, outra verdade, dizendo, não, a Bíblia está um pouco ultrapassada, ela tem que ser atualizada, esse aí não vem de Deus. Esse aí do meio de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será para sempre.
ela não está desatualizada. Leia essa palavra e veja se não acontece tudo. É um manual. Se você conseguisse enxergar a Bíblia como um manual de viver e de ver o que está acontecendo e o que está por vir, você jamais seria enganado. Ainda neste mesmo capítulo, no versículo 16 a 23, fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que essa palavra quer dizer? Aqui Paulo está advertindo a igreja de Corinto, mas serve para gente, porque a palavra de Deus se aperfeiçoa e se atualiza a cada dia. Ele está dizendo que sobre a influência das pessoas iníquas sobre os cristãos e que devemos evitar práticas e filosofias e morais. Aqueles cujos vivem cheios de inveja e divisões, eles destroem o evangelho. Devemos seguir a Cristo e o que a sua palavra contém e o que ela afirma ser. Deus é quem vai dar o crescimento. E isso só acontecerá se Jesus Cristo for o seu alicerce. Se Jesus Cristo é o seu alicerce, você vai seguir os preceitos de Cristo. Mas se você tem alguma dúvida, o que é amar ao mundo e a Cristo, você não vai conseguir isso, jamais. Se não houver renúncia da nossa carne, para que o nosso espírito seja alimentado, jamais seremos verdadeiros cristãos. Jamais. E pode enganar todo mundo, mas Deus é aquele que tudo vê, tudo observa. A sabedoria do mundo não é mais poderosa que a direção do Espírito. O que parece loucura ao mundo é sabedoria de Deus para nós. Muitas vezes, Deus usa pessoas que parecem ser improváveis para mostrar que Ele coloca aquilo que é loucura para o mundo. E Ele transforma aquele que parecia para o mundo não tem mais jeito. E Ele renova aquela vida. E Ele faz aquela vida ser seu seguidor, andar de acordo com sua vontade. Você tem sido essa pessoa? Você tem falado o que Deus fala? Você tem andado em lugares que Deus poderia andar? As suas escolhas seriam as escolhas de Deus? Você já refletiu nisso para saber se você está fazendo a vontade de Deus? E por fim, eu vou fazer só uma observação. O livro de Samuel, né? Samuel, se muitos que estão aqui não têm a vivência da palavra do Senhor, Samuel, ele era filho de Ana. Ana era uma mulher que não poderia ter filhos. E ela era muito humilhada pela outra esposa do seu marido, por Penina, que tinha vários filhos. E ela clamava ao Senhor, sem cessar, para que Deus lhe desse filhos. Até que um dia ela orou com muita fé. Tanta fé que um sacerdote chegou para ela e achou que ela estava bêbada, pela maneira que ela estava. Eu disse: não estou bêbada, eu estou clamando ao meu Deus. E Deus ouviu as suas orações e deu-lhe um filho. E ela tinha feito uma promessa a Deus antes, que se ele desse para ela um filho, ela ia o devolver para que ele fosse sacerdote do Senhor. Ela era aquele que falava
falava por Deus ao povo, porque antes da vinda de Cristo para a terra, o Espírito Santo não habitava em nós. Então o Espírito Santo pairava no ar, né? Jesus falava com os seus sacerdotes, com aquelas pessoas escolhidas, e Samuel era uma pessoa escolhida. E naquela época o povo de Israel começou a se afligir, porque via que todos os outros povos tinham reis e Israel não tinha. Mas não era da vontade de Deus que Israel tivesse um rei naquela época, porque Samuel, por exemplo, era o juiz, era o sacerdote, era aquele que seguia os mandamentos, as ordenanças de Deus e orientava o povo na terra. Mas o povo, como sempre muito desobediente, não queria ter um rei como todos os outros povos. Então Deus permitiu e escolheu Saul, os que Samuel avisasse ao povo que seria Saul o rei. Mas não era a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus, mas ele permitiu, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Olha como Deus é pleno, ele te dá o livre-arbítrio. Ele já escolheu todo um caminho para ti. A tua história está escrita antes do teu nascimento. Ele tem um propósito na vida de cada pessoa, mas depende de você, de querer e segui-lo, de alma, de corpo, de espírito, ou de você fazer suas próprias escolhas. Depende de você. Caminho largo ou caminho estreito. Tudo que vem com sem muito esforço, vai embora com esforço. E deixa várias consequências. Isso é em tudo nas nossas vidas. Todas as coisas que precisam de algum sacrifício, tipo, quando nós estamos cursando uma faculdade, e nos empenhamos naquilo, não é fazer de qualquer forma, é fazer corretamente, com estudos, com posicionamento, sabendo que queremos aquilo, a gente vai obter uma vitória mais na frente. A gente vai conseguir um concurso, ou conseguir se posicionar, ou abrir alguma clínica, escritório, seja lá o que for. Tudo depende da nossa escolha, do caminho que nós vamos trilhar. E assim é com a parte espiritual. Então Saul iniciou-se como rei, seguindo os preceitos de Cristo, de Deus, mas depois se afastou. E Deus o rejeitou. E o Espírito de Deus afastou-se dele. E ele foi tomado por espíritos malignos. Daí Deus chamou a Samuel e falou para Samuel: o que tu tens ainda atrás de Saul? Eu já o rejeitei. Eu vou te mostrar aquele que tu vai ungir, que vai ser o rei, que eu escolhi. Dessa vez sou eu escolhi. E foi escolhido um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E foi Davi. E em 1 Samuel 16:7 fala: não atentes para a aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor, porém, vê o coração. Não atentes para o que o mundo diz que é certo. O mundo vai te mostrar coisas lindas. O pecado vai sempre parecer muito mais doce, brilhoso, colorido, atrativo. Mas por trás, o caminho é a morte, as desgraças e a destruição. O inimigo das nossas almas só tem esses três propósitos: matar, roubar e destruir. Ele era anjo, e anjo de alta categoria, mas ele quis ser semelhante a Deus, e Deus o expulsou e fez um inferno para ele, para uma terça parte dos anjos que ele o convenceu e viraram demônios. Então, depois Deus criou a mim e a ti como semelhantes a ele. Você acha que o inimigo de nossas almas fica contente conosco? Ele vai mostrar coisas que vai fazer teus olhos brilhar, para que tu caias naquele buraco, naquele pecado, naquela falácia, naquelas como se diz,
falas de hoje, de feminismo, de que tem que ter feminista, tem que ser machista, os dois estão errados. Todo radicalismo é errado. Deturpa a palavra do Senhor e o que Deus quer para a tua vida. Tudo. Ah, meu corpo, minhas regras, eu posso ser quem eu sou. Hoje eu quero ser homem, amanhã eu quero ser mulher. Ah, eu posso ter mais de uma pessoa. Ah, casamento está ultrapassado. Gente, a palavra de Deus não diz isso não. É o mundo que está falando no teu coração. Cuidado com tuas escolhas. Cuidado com tuas escolhas. Se tu diz que é sal do mundo e luz, então tem que agir de acordo com o que tu tá falando que tu é. Ou então tu não abre a boca para dizer que é cristão, porque fica mais bonito. Mas não vai envergonhar o cristianismo por causa do teu posicionamento, não. Seres firmes do que tu acredita, tu crê e leva até a morte. Nem que a tua vida seja sacrificada aqui na terra, mas tu não sabes que a gente tem um galardão e um reino muito maior depois, né? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é o quê? É saber que eu estarei na glória. Então, por nada e por coisa alguma, você ame ao mundo e despreze a Cristo. E nem queira relevar, nem pôr numa balança e achar que dá para viver das duas formas, não. Você tem que escolher um caminho e segui-lo firme naquele caminho. É isso que eu tenho para você. Que você possa falar, agir e escolher de acordo com o que você diz ser e não com o que o mundo diz que você pode ser. De maneira alguma. O mundo sempre vai dizer que você pode ser tudo, mas Deus tem um caminho, tem um posicionamento certo para cada um de nós. Que Deus abençoe e que vocês façam as suas escolhas voltadas para Cristo, para aquilo que Cristo faria e não que o mundo faria. Deus abençoe a todos.